E aí galerinha, belezinha com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos ver mais um capítulo lá do Octa, falando um pouco sobre o início da Idade Média, já que com o fim do Império Romano do Ocidente nós temos também o fim da Idade Antiga e o desenvolvimento do islamismo nesse mesmo contexto histórico. Bem pessoal, a Idade Média é um dos 4 grandes períodos da história segundo a divisão moderna realizada pelos historiadores. Nela, a Idade Média localiza-se entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, compreendendo os anos de 476 a 1453 d.C. Sabe-se atualmente que o período medieval trata-se de fato de uma divisão eurocêntrica, uma vez que a sua consideração leva aspectos, sobretudo, dos acontecimentos ligados ao continente europeu. Os grandes marcos que são utilizados pelos historiadores para separar o início e o fim dessa idade, nós temos o início sendo a desagregação do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim da Idade Média com a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453. É importante, galera, a gente destacar o seguinte: esse período da história ele também tem suas subdivisões. Entre os primeiros 5 séculos, ou seja, do século V ao século X, nós temos a chamada Idade Média Alta, ou seja, o desenvolvimento do conceito de feudalismo, das grandes características que vão preencher esse momento, e do século XI ao século XV nós temos a chamada Baixa Idade Média, que seria a derrocada dos costumes, das práticas, das características que nós encontramos durante esse período. A Idade Média fica marcada pelo desenvolvimento de um sistema econômico, político, social, chamado de feudalismo, enquanto modo de produção, enquanto sistema de organização social e política. A decadência desse modelo levou ao surgimento de novas formas de organização política e social que caracterizaram o fim da Idade Média. Professor, o senhor falou muito aí sobre o feudalismo. O que é o feudalismo? Pessoal, tradicionalmente o feudalismo foi sempre entendido como um modelo exclusivamente econômico, mas a opinião predominante entre os historiadores é de que se trata de um conceito-chave para ajudar a entender o que é a Idade Média e não se explica exclusivamente dentro do campo econômico. Então o conceito de feudalismo vale para entender, além da questão econômica, toda a organização social, política, cultural e ideológica da Europa dentro desse contexto-chave. Seu período clássico existiu entre os séculos XI e XIII. O período anterior, que vai do século V ao X, é entendido como um momento do qual o feudalismo ainda estava em formação. Então, a partir do século XIV, iniciou a sua crise. As regiões que de fato viveram o feudalismo em sua aplicação clássica pertencem à área ali da Europa Central, destacando-se principalmente as regiões do que hoje nós entendemos a França, a Alemanha, o norte da Itália e a Inglaterra. Outros locais, como a Espanha e Portugal, também viveram algumas de suas características. Então, todos esses conceitos que vocês já viram lá no ensino fundamental, lá no primeiro ano do ensino médio, sobre o feudalismo, eles não eram aplicados no mundo todo, tá certo? Eles eram específicos dessas regiões. Tanto que os historiadores consideram que o processo de consolidação do feudalismo estabeleceu-se como a fusão entre a cultura romana e a cultura germânica. Então, o feudalismo ele é resultado de uma miscigenação cultural entre os povos que estavam invadindo o Império Romano e o próprio conjunto ideológico que Roma já tinha naquele momento. Outro ponto-chave para entender esse momento, gente, é que o feudalismo dependia basicamente da exploração da terra. Sendo assim, enquanto sistema econômico, o feudalismo era atrelado ao trabalho agrícola e à exploração do trabalho dos camponeses. Esse quadro começa a delinear-se com a chamada ruralização da Europa durante as invasões germânicas. Basicamente, os povos abandonam as cidades e buscam as regiões interioranas
como abrigo para se protegerem dessas invasões. Então, plebeus começaram a fugir das grandes cidades romanas e se estabelecer junto às grandes propriedades rurais de romanos enriquecidos. Eles buscavam estar próximos a fontes de alimento e garantir a sua proteção. E para conseguir ambos, as pessoas acabavam aceitando uma relação de servidão com o dono dessas propriedades. Pera aí, professor, feudalismo, dono das terras, aqui nós estamos falando do senhor feudal, não é? Exatamente, galera. Esse senhor feudal permitia que os camponeses se estabelecessem na terra e exigia em troca que eles cultivassem o solo e lhe entregassem uma parte da produção. Isso se dava por meio de uma série de impostos cobrados dos camponeses. A obrigação do senhor feudal era a de garantir a proteção daqueles que estavam em suas terras, e o camponês ficava literalmente ligado à terra e não poderia abandoná-la. E por último, mas não menos importante, na questão ideológica, a Igreja Católica cumpriu um papel importante dentro dessa sociedade feudal, uma vez que propagava a ideologia que justificava de fato a organização social na época. Para a igreja, cada grupo possuía uma função específica a ser realizada, e essas funções haviam sido estabelecidas diretamente por Deus, acredite só. A igreja, portanto, definia aquela sociedade como uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade com pouquíssimas e raríssimas situações de mobilidade social. Entre uma das grandes uma das grandes transformações que foram vividas nesse momento, estamos destacando os aspectos políticos aqui, com a formação do Reino dos Francos e o Reino ou Império Carolíngio. No caso, no Reino dos Francos, lá no século V, as tribos invasoras dos francos, com o processo de invasão do Império Romano do Ocidente, passaram a ocupar o norte da Gália. No governo de Clovis, lá em 494, os exércitos reais empreenderam uma série de investidas militares contra outros povos, como os visigodos, o que assegurou o domínio sobre toda a região gaulesa. No decorrer dos governos dos francos, os reis empreenderam uma sólida associação com a Igreja Católica, que naquela época representava os principais dogmas e toda a cultura herdada lá do Império Romano. Então, durante diversas dinastias, a igreja e os nobres recebiam terras como recompensa da aprovação religiosa e pelo apoio militar, é claro. Então, nos próximos séculos, mais ou menos lá no século VII, os vários reis que assumiram o trono não conseguiram assegurar a unidade dos territórios. Conhecidos como reis indolentes, tais autoridades passaram a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários públicos conhecido como os majordomos, ou prefeitos dos palácios. O mais conhecido deles foi o Carlos Martel, que no ano de 732 liderou os francos na chamada Batalha de Poitiers, que impediu a expansão árabe rumo à Europa Central. Com essa conquista, Carlos Martel abriu portas para que seu filho, chamado Pipino o Breve, garantisse a condição de rei dos francos. Apoiado pela Igreja Católica, Pipino empreendeu a conquista sobre vários territórios da Península Itálica, que posteriormente teve parte de suas terras doadas ao alto clero. Dominada diretamente pela Santa Sé, essa região ganhou o nome de Patrimônio de São Pedro, e Carlos Magno, filho de Pipino, sucedeu seu pai lá no ano de 768. Carlos Magno, galera, para quem não sabe, ele vai ser um dos grandes responsáveis pelas configurações territoriais e políticas e pela conquista de regiões dentro da Europa durante esse período. Ele subjugou vários povos, como os lombardos, os saxões, obrigando eles a se converterem para o cristianismo. Então, para a Igreja Católica ficar associada a esses reinos, lhe garantiu grande amplitude de poder, com um grande número de novos fiéis.
Há anos mais tarde, Carlos Magno também empreendeu campanhas lá no leste europeu, dominando uma parcela dos povos eslavos. Estreitando laços com a igreja, o chamado Império Carolíngio vislumbrou a disseminação do cristianismo na Europa e restringiu o avanço da igreja bizantina. No ano de 800, o Papa Leão III nomeou Carlos Magno imperador na cidade de Roma. Após tão grande expansão territorial, Carlos Magno precisou distribuir as suas terras aos diversos integrantes do clero e da nobreza. Ao conseguirem a posse dos condados e das regiões, esses grupos sociais estabeleciam um sólido laço de fidelidade com a autoridade de Carlos Magno. Além disso, o imperador criou um grupo de fiscais, chamados de Missi Dominici, ou seja, emissários do Senhor, que eram obrigados a fiscalizar os territórios reais. Para regimentar suas terras, Carlos ainda criou as chamadas capitulares, ou seja, o primeiro conjunto de leis do mundo medieval. É interessante, galera, já destacar que as conquistas desse império, que se formou lá na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural. Patrocinado pelo rei, várias escolas foram fundadas, várias obras greco-romanas foram traduzidas com o auxílio da Igreja Católica, que ficou responsável de preservar parte desse conhecimento. Com a morte de Carlos Magno, lá no ano de 814, todo o apogeu do Império Carolíngio foi posto de fato à prova. Após o governo de Luís Piedoso, o filho de Carlos Magno, os territórios foram alvo de disputa de seus 3 filhos. Depois de intensa disputa entre esses irmãos, o Tratado de Verdun, lá no ano de 843, fixou a divisão do Império em 3 novos reinos. Carlos o Calvo tornou-se o rei da França Ocidental, Luís o Germânico deteve controle sobre a França Oriental e Lotário tornou-se rei da França Central. Com a divisão, o poderio militar dos francos não conseguiu fazer frente à invasão dos normandos, dos magiares e dos árabes mais tarde. E o último tópico do capítulo, pessoal, lá do livro Octa, vai se dedicar a um acontecimento que vai compartilhar o mesmo recorte temporal que o desenvolvimento do feudalismo, do reino dos francos e do Império Carolíngio. Nós estamos falando do desenvolvimento do islamismo. Apesar de ser o mesmo recorte temporal, nós estamos falando de outra região, mais especificamente lá na Península Arábica, que é uma região caracterizada pelo clima desértico e pela pequena oferta de água, o que dificultou enormemente a sedentarização dos povos naquela região. É em torno dos oásis permanentes que nessa região se formaram as poucas cidades da Arábia. Por causa da pequena oferta de água e da consequente dificuldade de sedentarização, a maioria dos povos e das tribos árabes eram nômades ou seminômades, o que também dificultava ainda mais a junção ou a união política desses povos. Entre essas raras cidades, pessoal, nós podemos citar a mais importante delas, que era a cidade de Meca. Lá tínhamos o templo religioso dos islâmicos na época, que compunha todas as divindades em que eles acreditavam naquela época. Essa região, chamada de Caaba, era onde os árabes literalmente tinham a capacidade de adorar os seus deuses e se purificarem dos pecados através da chamada Pedra Preta. Meca rapidamente se tornou um centro comercial, impulsionada pela crença nessa pedra, que levava inúmeros visitantes todos os anos. Por isso, a tribo que dominava Meca, os chamados Quraishitas, era literalmente a tribo árabe mais rica naquela época. Foi nesse mesmo momento e entre essa tribo que lá no ano de 470 nasce a figura de Maomé. Maomé, viajando pela Arábia, percebe que os árabes eram um povo muito numeroso, mas muito fraco, porque não tinha nenhuma unidade. Do ponto de vista histórico, Maomé vai se inspirar no chamado monoteísmo judaico e cristão para criar uma religião monoteísta árabe, cujo objetivo era dar a unidade que esse povo não tinha. Do ponto de vista religioso, a religião é fruto da revelação que Alá faz a ele, tornando-o seu profeta.
Já o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, estão relacionados todos os dogmas e as principais práticas e mandamentos dessa religião. Por causa de suas pregações, Maomé termina se chocando com os interesses comerciais dos Quraishitas, passando a ser perseguidos por essa tribo. Por causa disso, Maomé acaba saindo em fuga da cidade de Meca e vai em direção à cidade de Medina, lá no ano de 622. Recebendo o apoio dos comerciantes em Medina, Maomé terá condições de difundir sua religião e, além disso, vai combater as chamadas caravanas de Meca, prejudicando seu comércio e a sua economia. Contando com milhares de adeptos, inclusive na cidade de Meca, Maomé invade essa cidade, destrói os deuses da Caaba, mas preserva a Pedra Preta por este ser o único símbolo de unidade entre todos os árabes. Ao conservar esse símbolo religioso, Maomé vai passar a contar também com o apoio dos Quraishitas, fazendo com que a tribo mais forte da Península Arábica se junte à cultura islâmica. No ano de 632, Maomé morre e a partir daí sua religião vai ser difundida pelos califas, que vão levá-la para o Oriente Médio, o norte da África e no início do século VIII invadem a Península Ibérica. Os árabes, galera, vão permanecer cerca de 800 anos na Península Ibérica. Para quem não sabe, a Península Ibérica seria ali a região da Espanha e de Portugal. Durante esse período, eles vão introduzir uma série de conhecimentos dentro do mundo europeu, como a pólvora, o papel, a bússola, além de grandes melhorias na cartografia, na matemática e nas técnicas de navegação. Por isso, após dominar a Península Ibérica, eles vão partir para a conquista de novos territórios dentro da Europa, invadindo a França. Entretanto, eles serão derrotados pelos francos, comandados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, lá no ano de 732. Essa batalha vai demonstrar à Igreja Católica a importância desses francos e, desta forma, ficava claro que quanto mais forte esse povo fosse, mais a Igreja Católica estaria protegida do avanço dos árabes, o que mais tarde, como nós vimos anteriormente, iria permitir o desenvolvimento do Império Carolíngio. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir, se tiver alguma dúvida, comente aí embaixo do vídeo, tá certo? E para casa eu quero que vocês façam as atividades lá na página 500, 501 e 502. Desejo a todos uma ótima semana e até mais!